A gente está aqui no 7º episódio do Chronic Pod, dessa vez com a deputada Andréa Werner, que tem um papel extremamente relevante em relação à luta voltada por políticas públicas e direitos das pessoas com autismo. E é uma honra estar aqui, deputada. Eu quero te agradecer por ter nos recebido. E quero saber um pouco mais da sua história, quero saber um pouco mais de você. E obrigada por nos receber aqui, né, nessa forma híbrida de podcast. Obrigada pelo carinho. Acho que vale um bem-vindo assim, ao podcast, porque de qualquer forma a gente está no podcast. Esse é meu primeiro mandato como deputada estadual por São Paulo, mas eu sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência há quase 15 anos. Tudo começou porque o meu filho, Theo, que agora está com 16 anos, foi diagnosticado com autismo aos 2. E aí eu comecei a perceber como que a vida não seria fácil igual eu achava que ia ser, né? Ou pelo menos menos difícil. Ele teve matrícula recusada com 2 anos de idade, só porque eu mencionei que ele era autista. E parei de trabalhar fora, o que eu fazia na época, e comecei um blog chamado Lagarta Vira Pupa, onde eu registrava as minhas vivências como mãe de um menino autista. E aí muitas outras mães me encontraram, porque na época era o que tinha na internet sobre autismo, praticamente. Então, o Lagarta cresceu muito rápido e eu, através dessa troca, eu comecei a conhecer a realidade das outras mães e perceber como que faltavam políticas públicas para as famílias, né? Não só para as crianças e adolescentes e adultos com deficiência, mas também para as mães que, em 80% dos casos, viram as cuidadoras exclusivas, né, dessa pessoa com deficiência. Então, naturalmente, isso foi me politizando e virei uma figura pública sobre esse assunto, publiquei 2 livros, comecei a fazer eventos inclusivos. Então eu acho que a minha vivência, ela naturalmente me levou à política, né? Quando eu entendi que a gente precisa de política para ter política pública e que a gente não tinha representatividade real que pudesse ajudar a trazer essa mudança. Como que foi o processo de diagnóstico do Theo? Assim, foi difícil? Como que foi? Porque há 16 anos atrás o processo era mais difícil, né? Assim, como que foi? Assim, demorou 2 anos para chegar no diagnóstico. Como que é esse processo para quem é diagnosticado com autismo, né? Bom, o Theo apresentava sinais muito claros de autismo, para quem entende de autismo. Eu não entendia nada na época, mas ele se desenvolveu como um bebê aparentemente normal, até perto de 1 ano. Ele foi adquirindo habilidades, começou a falar, imitava. Só que perto de 1 ano ele regrediu, ele perdeu habilidades. Parecia que ele tinha desaprendido de fazer as coisas. E como ele cantava muitos pedaços de música, a gente interpretava que ele falava, né? E aí quando ele entrou para a escolinha, com 2 anos de idade, pouco antes dele fazer 2 anos, as professoras em menos de 1 mês já notaram, né? E nos chamaram para fazer uma conversa e apresentaram um relatório com características dele que não estavam dentro do que era esperado para aquela idade, falando que ele não olhava quando era chamado pelo nome, que ele não interagia com as coleguinhas, que ele não seguia comandos verbais, que ele tinha fixação por objetos que giravam. E meu marido que foi nessa reunião, eu estava trabalhando no dia, e quando ele me falou desse relatório, já bastante assustado, por mais que eu não entendesse nada de autismo, eu na hora entendi que elas estavam sugerindo que ele era autista. E aí a gente procurou a pediatra dele, que negou imediatamente, e aí a gente vai para aquela questão do chavão de autismo, né? Ela falou que ela tinha uma paciente autista que sentava no cantinho e balançava, e ele não fazia isso, então ele não era autista, mas a gente queria entender isso a fundo mesmo. Então a gente procurou um neuropediatra que era especializado nisso e o diagnóstico veio na primeira consulta. E foi extremamente doloroso, né? Porque foi uma gravidez muito desejada, muito planejada. E hoje em dia, quando eu olho para a minha família, eu vejo várias pessoas neurodivergentes, mas naquela época isso era o normal, né? A minha família era o normal. A gente cresceu acostumado com pessoas que são diferentonas, assim, a gente não sabia que isso tinha um nome. Então foi muito difícil essa virada no caminho que não foi planejada, né, para um filho com deficiência que provavelmente ia depender de mim até o resto da vida dele. Então eu tive que reaprender a ser mãe do Theo, reaprender a como me comunicar com ele da melhor forma, como estimular ele da melhor forma, entender o que era autismo, porque eu não entendia praticamente nada sobre isso, e naquela época na internet a gente não tinha quase informação em português, tanto que a maioria das informações que eu conseguia eram em inglês. Tinha só um grupo do Yahoo Groups naquela época, que foi o que eu achei, tanto que foi por isso que eu comecei o Lagarta depois. Então foi um renascimento, na verdade, né, para essa nova realidade. E, na verdade, eu sou muito grata ao Theo por vários motivos, por ter me feito mãe, que era um sonho da minha vida, e também porque sem ele eu não teria descoberto mais tarde que eu era autista. Acho que eu jamais saberia que eu era autista, porque justamente por esse ser um padrão da família, pessoas que têm um comportamento meio diferentão,
eu achava que era só uma questão de dificuldades que eu tinha, ou de temperamento, até de problemas. Eu achava que eu era uma pessoa que tinha problemas. Eu nunca imaginei que isso tinha um nome. Então, o Theo, ele é responsável pela redescoberta da minha vida, né? Pelo meu direcionamento de carreira, por tantas coisas que ele nem imagina. E como que é descobrir o autismo num momento tardio, né? Porque você já era adulta quando você descobriu, né? Como que foi esse processo para você, né? Bom, eu sempre soube que eu não era como as outras pessoas, né? Que eu tinha dificuldades adicionais, mas eu achava que era assim, isso eu não sei fazer direito, eu tenho um problema, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não sou boa em nada. Então, meninas autistas têm essa coisa de mascarar, né? A gente começa a copiar a coleguinha para tentar dar uma disfarçada naqueles sintomas mais óbvios, mas isso vem com um custo emocional muito grande, né? Então, eu lembro que na adolescência eu provavelmente tive uma depressão que não foi diagnosticada, eu comecei a ter transtorno alimentar, várias coisas decorrentes desse sentimento enorme de inadequação e da dificuldade de mascarar, porque a gente tenta mascarar e falha miseravelmente, ninguém consegue mascarar 100% do tempo, e aí você perde amizades, você é ridicularizada, sofre bullying e por aí vai. Então eu sempre soube que eu não era como as outras pessoas. Depois do diagnóstico do Theo, que eu comecei a entender um pouco mais das coisas, eu percebi que provavelmente eu teria TDAH. E esse diagnóstico veio, e sim, faz muito sentido, todos os prejuízos que eu tive a minha vida inteira com o TDAH, e eu achava que isso se encerrava aí, né? Mas aí depois eu comecei a ter amigos e amigas autistas que começaram a me pontuar que algumas coisas que eu tinha não eram só do TDAH. E eu sempre refutei muito esse tipo de conversa, porque eu falava, não, a fulana é autista e eu não pareço com ela, o ciclano é autista e eu não pareço com ela. E eles falavam, gente, o Theo é autista e você não parece com ele, mas assim, algumas coisas você tem sim em comum, porque é o mesmo diagnóstico, só que em graus diferentes, em manifestações diferentes. E aí, depois de muitas provocações, eu comecei esse processo que, justamente por eu ser uma mulher adulta, que fala, que conversa, tem que ser um processo muito delicado, detalhado e cuidadoso, né, para não deixar escapar nada. Demorou cerca de 6 meses, várias consultas com a psicóloga, com o psiquiatra, um teste neuropsicológico. Ela entrevistou meu pai, minha mãe, entrevistou meu marido, entrevistou a amiga. Então, foi um processo bem completo, justamente porque eu também sou uma pessoa pública, e acho que é uma coisa de muita responsabilidade, né? A gente vir com um diagnóstico ou uma negativa de diagnóstico, porque muitas pessoas se espelham na gente. E aí, quando veio a devolutiva, eu lembro que eu perguntei para a psicóloga se eu podia gravar, justamente porque eu sabia que eu tenho uma dificuldade de aprender as coisas por causa do TDAH, e também hoje em dia eu desconfio de outras coisas. Tipo o TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central. É uma outra dificuldade que eu acho que eu tenho e ainda vou fazer esse diagnóstico. E eu gravei a devolutiva. Quando acabou, eu entrei em total negação. Essa pessoa está viajando, não é possível, não. Eu acho que eu devo ser um espectro ampliado. Ela ficou meio confusa e ficou com medo de não dar, enfim, não era. E aí, na semana seguinte, eu ouvi foi negação mesmo. Eu comecei a ouvir essa devolutiva de novo e de novo. E aí eu fui pegando cada coisa que ela ia falando, e ela foi muito detalhista nos exemplos que ela dava de tudo. E aí eu passei a entender que fazia muito sentido aquilo. Fazia muito sentido o diagnóstico. E me ajudou a entender muitas coisas da minha infância, da minha adolescência, muitas dificuldades que eu tive ao longo da vida, a minha enorme síndrome da impostora, que até hoje eu brigo com ela. Então, foi um processo de redescoberta muito importante, mas também doloroso, né? Porque quando você faz essa investigação, a psicóloga passa pela sua infância, passa pela sua adolescência. Eu lembro que eu contei coisas para ela que eu não lembrava de ter contado para ninguém antes. Coisas dolorosas, né? Então você revisita esses episódios. Então é um processo doloroso, mas é uma descoberta importante, eu acho que em qualquer idade. Sim. Eu tenho uma conhecida que costuma dizer que diagnóstico não é fim, é recomeço, né? É isso. E traz um tanto de respostas que a gente às vezes não compreende durante o decorrer da vida, e em algum momento a gente começa, a partir dessas respostas, a compreender por que aquilo acontecia, né? Exatamente. Me fala do Lagarta Vira Pulpa, ele ainda está a todo vapor? Como que é? Porque ele teve um papel importante na vida dessas mães, né? E como que é? Ele ainda está funcionando? Como que está a perspectiva desse projeto que você começou lá atrás? O Lagarta está em fase de reestruturação, porque quem tocava o Lagarta era eu, né? Eu e um grupo de mães voluntárias
E quando a gente está falando de voluntariado, principalmente com mãe atípica, é muito difícil, porque cada uma tem que botar comida em casa, tem que cuidar do filho, aquela coisa toda. E eu não poderia mais estar à frente do Lagarta sendo deputada. Tá? Acaba falando, vamos reorganizar isso. Então está num processo de ver como que ele vai seguir, se ele vai seguir, quem vai tocar, qual que vai ser o foco. A gente está nesse processo de repensar o Lagarta. Ah, legal. E para onde você costuma direcionar essas mães que estão nessa fase de descoberta do filho autista e tudo mais, nesse momento, assim, se eles te procuram? Tem alguma ONG, tem alguma instituição que você sabe que dá esse acolhimento para essas pessoas ou ainda não? A gente tem uma estrutura de acolhimento no gabinete, justamente porque eu estava deixando o Lagarta oficialmente. E eu já tinha um perfil pessoal grande nas redes sociais também quando eu fui eleita, que as pessoas já me procuravam muito nesse perfil pessoal para desabafar, para procurar um acolhimento, para procurar uma informação. Então eu entendi que não é porque eu fui eleita que eu ia deixar de fazer esse trabalho. Então a gente contratou pessoas, são 6 pessoas, para fazer essa equipe de acolhimento do gabinete, para continuar fazendo esse trabalho que eu fazia via Lagarta ou via o meu perfil pessoal. Então, quando a pessoa entra em contato pelas nossas redes sociais ou pelo nosso formulário de denúncias, essa denúncia, esse contato vai ser analisado. E aí, dependendo do que for, a nossa equipe de acolhimento entra em contato, marca uma reunião virtual para ouvir essa pessoa, né? A gente percebe que falta muito isso, de ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. E aí, dependendo do que for, vai aconselhar, vai orientar, vai informar. E dependendo do que chega de denúncia, eu vou oficiar um município, oficiar uma Secretaria da Educação, vou oficiar o Ministério Público, como, por exemplo, quando aconteceu cancelamento em massa de plano de saúde. A gente tem 6 inquéritos abertos no Ministério Público por causa desse assunto. Então, essa estrutura de acolhimento, além de continuar o trabalho que eu já fazia, mas de certa forma mais estruturado, porque cada acolhimento gera um relatório, ele também gera dados. A gente sabe quais regiões do estado que estão com mais problema de inclusão escolar, por exemplo. A gente faz aquela conta de habitantes por região. A gente sabe qual região que está com mais problema na saúde. A gente gera dados também que ajudam a gente também a pensar em políticas públicas. Então, acabou que ficou uma coisa até maior do que eu imaginava e tem funcionado muito bem, e eu acho que é um diferencial, né? Eu vejo muitas pessoas escreverem nas minhas redes, como que elas foram bem atendidas pela equipe de acolhimento e a gratidão por se sentirem ouvidas, o que eu acho bizarro, porque uma pessoa que está num cargo público eletivo, é obrigação ouvir as pessoas. Foram as pessoas que colocaram aquele político ali, né? Mas aparentemente isso não é feito porque as pessoas têm realmente se surpreendido com esse sistema de acolhimento que a gente colocou aqui. É realmente algo, acho que, inovador, assim, né? Eu luto por políticas públicas já tem um tempo e eu confesso que não vi isso em nenhum gabinete até hoje. Eu vim do estado de Goiás para cá e no estado de Goiás eu não encontrei isso e eu não encontrei acolhimento em nenhuma esfera aqui no estado de São Paulo também. Então, acho assim que é um passo importante e que deve ser replicado por outros gabinetes, né? Porque a população é enorme e ela requer, e ela exige, né? Ela precisa disso. Sim. E é um movimento muito bonito de se ver, né? É um movimento muito importante. Mas dá muito trabalho, né? Então eu não sei o quanto que as outras pessoas estão dispostas a ter trabalho. É uma denúncia, gerar um ofício, gerar uma provocação ao Ministério Público. A devolutiva que você tem que dar para as pessoas, porque às vezes a expectativa das pessoas não tem a ver com a realidade, né? Elas não entendem qual que é o limite da atuação de um deputado estadual, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, o que eu não devo fazer, né? As pessoas estão muito viciadas em política velha também ainda, né? Às vezes a gente entra em contato para que a gente fure uma fila, porque precisa fazer um exame, ou querendo que a gente pague a mudança, pague um botijão de gás, e assim, a gente não trabalhamos com política velha aqui, né? Então, é uma questão de a gente, pouco a pouco, vai fazendo essa educação política também da população. Né? Sim, com certeza. Não é à toa que aqui é o Gabinete da Inclusão, né? Eu quero saber das leis que você começou a dar andamento aqui, que eu fiquei sabendo que você deu andamento em algumas leis voltadas para a questão de saúde. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. A gente tem mais de 100 projetos de lei protocolados. Infelizmente, o processo legislativo aqui é bem lento. Então, tem muitas coisas que eu tenho conseguido, não através de projeto de lei, mas através de conversa mesmo com as secretarias. Eu tenho visto que esse é o caminho que às vezes vai mais rápido. Mas eu tive 2 projetos de lei aprovados. Um
que dá o direito ao acompanhante especializado para o aluno com deficiência no estado. Já tinha uma lei federal que falava isso, agora temos a minha estadual. Também impede as escolas de colocarem um limite nos alunos com deficiência por sala, porque elas usavam isso para recusar a matrícula, né? Ah, já tem um autista na sala, não posso matricular o seu filho. E traz também uma multa para a escola que recusar a matrícula. E a minha lei mais recente, aprovada, sancionada pelo governador, ela traz acessibilidade na emissão de documentos. Porque, por incrível que pareça, a pessoa na cadeira de rodas com suporte de pescoço, porque não tem controle do pescoço, a cadeira de rodas não pode aparecer na foto. Então, as pessoas passavam por situações totalmente humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante que ia com a mãe ou com um cuidador, eles pediam para o cuidador ou para a mãe tirar o suporte de cabeça e segurar o pescoço da pessoa por trás e assim soltar por 3 segundos enquanto se tirava a foto e aí o pescoço da pessoa cai. Quer dizer, é uma coisa completamente humilhante, sem sentido. Então a lei permite que a pessoa apareça na foto com o seu recurso de acessibilidade. Fora que autistas e pessoas com transtorno sensorial e outras condições, como esquizofrenia, podem ter muita dificuldade de tirar a foto, paradinho, olhando, aquela coisa. Então, ele também traz a possibilidade da pessoa levar uma foto de casa, né? O que também é muito importante, dentro dos padrões, óbvio, mas também é uma exceção muito importante que vai trazer mais dignidade para as pessoas com deficiência na hora de emitir os documentos. Legal, muito importante, né? É absurdo você parar para pensar que o paciente, a pessoa tem que passar por isso, de ter que alguém segurar a cabeça, não é? É bizarro, mas acontecia. A gente tem algumas denúncias aqui nesse sentido. É absurdo. Eu queria saber sobre esses... Você chegou a comentar brevemente sobre os cancelamentos unilaterais dos planos de saúde. Esse tema está em alta, né? Sim. Eu queria saber um pouco o que você tem feito, assim, em prol dessa luta, né? Porque é absurdo isso que está acontecendo com os pacientes, né? Esse tema dos planos de saúde, eu já estou às voltas com isso desde antes de ser eleita, né? 2022 eu fui uma das lideranças lá daquele movimento que derrubou o rol taxativo, a decisão do STJ, a gente se acorrentou na porta do STJ, depois a gente se mobilizou dentro do Congresso Nacional para aprovar uma lei que derrubasse e voltasse com o rol exemplificativo. E a gente tem notado que desde que a gente conseguiu derrubar essa decisão via lei, e uma lei feita totalmente por mobilização popular, os planos têm se movimentado para se livrar daqueles pacientes que eles consideram que são custosos, né? Eles querem um modelo de negócio perfeito, que é assim, eu atendo quem me dá pouca despesa, porque aí eu fico com um lucro maravilhoso, quem dá muita despesa eu mando para o SUS. Veja bem, né? É ridículo isso, mas é o que eles querem. Então a gente começou a notar ondas de cancelamento. A primeira foi logo que eu fui eleita, logo que eu assumi o cargo, em março de 2023, a gente começou a receber muita reclamação de mãe, principalmente de crianças autistas, falando que tinha recebido aviso de cancelamento unilateral. Depois a gente começou a perceber que não era só autista era um grande número, mas tinha também pessoas com doenças crônicas graves, pessoas com câncer, pessoas com doenças raras e outros tipos de deficiência. E a gente acionou o Ministério Público, que começou aí a abrir inquéritos. Esse ano começou também a mesma onda de cancelamentos e junto com isso também descredenciamentos de clínicas, porque muitos convênios credenciavam clínicas para fornecer terapia de habilitação ou reabilitação para pessoas com deficiência e chegaram à conclusão que não, que esses lugares são muito caros e que eles iam fazer os próprios lugares que fornecem as terapias e colocaram ali profissionais que não são habilitados, que muitas vezes estão precarizados, e aí avisaram as famílias assim, ó, seu filho fazia aí 50 minutos de terapia com um especialista nessa clínica, a gente descredenciou, agora ele vai para a nossa. Aí as pessoas chegam lá e tem fila de 6 meses para conseguir atendimento, descobre que o atendimento agora é de 15 minutos a meia hora com um profissional que ainda é estagiário, o atendimento é em grupo, quer dizer, totalmente errado, porque a ANS até permite que seja feito esse tipo de coisa, mas você tem que fornecer um serviço similar. Não é o que está acontecendo. Levamos tudo de novo para o Ministério Público, que já abriu mais inquéritos, então no total, se eu não me engano, são 6 inquéritos. A questão que nós temos aqui é que nós temos uma Agência Nacional de Saúde Suplementar que deveria regular este mercado, mas o que a gente observa é que, na verdade, ela age muitas vezes como parceira dos planos de saúde. Né? A gente recebeu denúncias aqui de pessoas que tiveram o plano cancelado unilateralmente, pessoas em tratamento, o que é proibido por uma decisão do STJ, e entraram em contato com a ANS informou que era totalmente legal o cancelamento e que as pessoas deveriam proceder com a portabilidade para outro plano de saúde.
Então, até informações equivocadas sendo passadas, passando pano mesmo para as ações ilegais dos planos de saúde. Então, às vezes eu vejo pessoas em altos cargos do jurídico, né, falando do excesso de judicializações na saúde suplementar, e eu tenho a solução para isso. Basta os planos de saúde cumprirem a lei e basta a ANS cumprir o seu papel de fiscalizar e de punir quem está saindo da lei. Aí a gente com certeza consegue diminuir as judicializações. Sim, é bizarro, assim, porque, né, desde o período que eu montei o Crônico Pod mesmo, eu vi várias pessoas trazendo essa questão, né, de meu plano foi cancelado unilateralmente no decorrer de tratamento e tudo mais. Isso está acontecendo muito, né, e eu acho que é muito importante a gente trazer informações, assim, como você está trazendo, no sentido, porque às vezes as pessoas acham que elas simplesmente têm que aceitar, né, essa imposição do plano de saúde. Tema 1082 do STJ proíbe cancelamento de apólice de paciente que esteja em tratamento. A gente viu pessoas internadas tendo seu plano cancelado. Pessoas em tratamento contínuo, autista, por exemplo, está em tratamento contínuo. Pessoas com deficiência, pessoas com câncer metastático tendo o seu plano cancelado. Então não tem como você falar que isso é normal e que isso é aceitável na justiça, né? O problema é que os planos sabem que de 10 pessoas, 2 no máximo vão judicializar, porque a gente tem um problema de acesso à justiça no nosso país, advogado é caro, pouquíssimas pessoas têm acesso à defensoria, então eles acabam saindo no lucro quando eles fazem esse tipo de ação ilegal. Sim, é muito importante você trazer tudo isso, muito legal. E quais são os seus planos, assim, para o futuro em relação a toda essa luta por política de inclusão, de saúde? Você pretende seguir como deputada? O que você tem pensado em fazer? Como que tem sido? Eu pretendo seguir como deputada porque eu percebo que a gente, de fato, não tem gabinetes que tenham essa representatividade toda e que lutem com unhas e dentes, igual a gente luta aqui, para que as coisas aconteçam. Então, eu sei que ocupar esse espaço é importante. E eu pretendo trazer esse assunto mais à tona e eu tento conscientizar sempre as pessoas sobre a importância de que a gente tenha essa pauta no orçamento, né? Para que pessoas com doenças raras, doenças crônicas graves tenham um diagnóstico precoce, a gente precisa ter isso no orçamento. Para que pessoas com deficiência tenham acesso à reabilitação, a diagnóstico precoce, precisa ter isso no orçamento. E eu tenho falado muito sobre a importância de pensar que esse orçamento é votado em Brasília, né? Então, quando a gente fala, o SUS está horrível, a fila, tudo. O orçamento do SUS é definido em Brasília, pelos deputados federais em que a gente vota, né? Os senadores em quem a gente vota. Então, em quem a gente está votando? É uma pessoa que vai querer destinar mais dinheiro para a emenda PIX do que para o MEC, do que para o SUS? Para que as pessoas entendam que não adianta você ficar falando que você odeia a política, né? As decisões que a gente toma na hora de votar vão influenciar diretamente a nossa qualidade de vida nesse país. Então, a gente precisa se politizar gostando ou não, né? Sim. Eu quero te agradecer, deputada, por ter recebido a gente aqui. Quero te agradecer por trazer essa luta tão intensa, né, por políticas públicas voltadas para a saúde com pessoas com doenças crônicas. Isso é muito importante para a gente, para nós, pacientes. Você está fazendo uma diferença muito grande no Brasil. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço.